Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o Júnior e eu estou aqui com o nosso sócio também, o Sérgio, e vou te acompanhar, nós vamos te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos as novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. Junto conosco aqui hoje, para poder falar sobre como gastar o seu dinheiro, como você se comporta financeiramente, temos dois convidados, o Rodrigo e o Dr. Arthur Abib, perdão, Arthur. Para a gente bombardear o Rodrigo de perguntas, exatamente. Lembrando que para você já, antes de prosseguir no nosso episódio, para poder se manter informado, clica aí, né, para poder nos seguir, para poder fazer a sua inscrição nos nossos canais e se manter informado sobre tudo que a gente apresenta. Então, vou pedir ao Rodrigo para poder se apresentar, para depois a gente poder fazer as perguntas. Olá, prazer estar aqui novamente. Obrigado, doutor Sérgio, Júnior e doutor Arthur. Meu nome é Rodrigo Santos, eu tenho mais aí de 15 anos de mercado financeiro, né? Já atuei em bancos de varejo, alta renda, atacado, aqui lá fora. Agora, atualmente, estou na indústria de assessoria e de investimentos, através do escritório Invest Partner, ligado a XP Investimentos. Eu sou responsável pela parte de alocação e produtos do escritório. Também sou certificado pela Planejar, né, certificação de planejamento financeiro, enfim. E estou aqui para poder ajudá-los a gente bater um papo. Ok, Arthur, por favor, se apresente também para a gente. Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui. Dizer que eu estou super honrado aí com o convite de poder participar com vocês. Meu nome é Arthur Abib, eu sou médico anestesista, eu sou diretor da empresa CMA Anestesia da Redditor, aqui em São Paulo, e nós prestamos serviço aí em 11 hospitais da Redditor na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo também. E estou aqui cheio de dúvidas de economia, investimentos, dúvidas financeiras, que é um universo absolutamente distinto, né, do nosso universo da medicina, né, Serginho? Com certeza. Você falou que trabalha em 11 hospitais, é isso. Então você não tem tempo para investir, não tem conhecimento suficiente para investir. E não sei quanto a você, mas eu não quero perder dinheiro. Exatamente. Eu quero ganhar. De preferência, ficar rico. Rodrigo, dá para ficar rico investindo? Dá para ganhar dinheiro? Porque quando eu entro lá no portal de uma assessoria ou outra, eu fico ansioso. É tanta coisa. Eu fico com medo de golpe. Como é que você pode me orientar? Tá. Como é que é o teu trabalho? Não dá para ficar rico investindo, dá para ficar rico trabalhando e poupando, e depois a gente vai investir esse recurso que o doutor Arthur está trabalhando em 11 hospitais. Meu Deus do céu. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Nesses 11 hospitais, então, assim, o recurso que ele poupa, a gente vai investir. E acho que, assim, o primeiro mandato é a preservação do capital. Acho que, assim, a indústria de assessoria é uma indústria relativamente recente, e acho que o que ela pode agregar é fazer um trabalho, uma anamnese eu costumo falar sempre, do paciente investidor, onde a gente vai olhar todas as condições específicas aí do investidor. Assim, basicamente, o que a gente faz. Então, vou citar aqui um exemplo aqui agora do período pandemia. Chegou lá o doutor Arthur, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma leitura do cenário internacional e local primeiro. Então, vamos supor, o que ocorreu durante a pandemia, né? A pandemia foi um evento inesperado. E qual foi a resposta dos governos a esse evento, né? Um excesso de estímulo monetário e fiscal de um lado, né? Então, assim, no Brasil aqui você saiu de uma taxa de juros que vinha já numa descendente de 13,75%, 10, 6, 4, chegou a 2%. Então, a resposta vamos dar estímulo para essa atividade econômica, de um lado, né? Auxílio emergencial, afinal de contas, a população também necessitava. Da mesma forma, lá fora também foi feito. Lá a gente já vivia num ambiente de taxa de juros baixa, e foi dado muito estímulo fiscal também, né? Então, quer seja aqui no Brasil ou países desenvolvidos, foi dado estímulos, de um lado.
Do outro lado, você teve uma retração da oferta, né? A fábrica do mundo parou, digamos assim, a China, né? Você teve problemas de suprimentos, né? Você teve carro ainda durante a pandemia valorizando. A gente não tinha isso desde a década de 90. Comprar um carro e um carro valorizar não faz sentido nenhum, né? E voltou por conta dessas cadeias de suprimento interrompidas. Mas a questão depois, você teve posteriormente a guerra Rússia-Ucrânia, num país exportador de petróleo e o outro produtor de grãos. Então, isso combinado teve uma retração da oferta. Então, estímulo de um lado, elevando a demanda, e retração da oferta, o que acabou ocorrendo? Muitos de vocês perceberam aqui um fenômeno que nós não tínhamos desde a década, desde 79 nos países desenvolvidos, desde lá do choque do petróleo, e que no Brasil ainda reverberou durante um tempo, mas que foi endereçado em 94, a inflação. A explosão da inflação veio nos países desenvolvidos e a resposta dos bancos centrais foi a subida de taxa de juros, que é o remédio para combater a inflação. Vamos usar aqui essa metáfora médica. Muitos aqui são médicos, então, para combater essa inflação. Então, aqui a gente saiu de uma taxa de juros de 2% para 13,75%, né, um ano e pouquinho. E lá fora, eles ficaram ainda discutindo se a inflação era transitória ou permanente, até que se deram conta que, olha, isso é um fenômeno que vem permanente, e aí tiveram que subir juros, saindo de 0,25 para 5,25. Por que eu citei tudo isso aqui? Eu citei isso para falar, a gente fez aqui uma leitura rápida do cenário internacional e local. Tá? Que esse cenário pós-pandemia, inflação, etc. e tal, e como que os bancos centrais estão respondendo a isso. Ora, eu vou olhar esse cenário e depois eu vou olhar para o Júnior, vou olhar para o Dr. Arthur e o Dr. Sérgio e vou falar, quem é o Dr. Arthur? É casado, é solteiro, tem filhos? Qual que é o seu patrimônio? Com que ele trabalha? Ele tem um trabalho estável? Um trabalho cíclico que de repente depende da economia, ele pode perder o trabalho. Qual que é o seu objetivo de aposentadoria? É daqui 20, 30 anos? E com quanto eu quero me aposentar? Eu tenho uma despesa de 30 mil, quero me aposentar para pelo menos ter aqui e conseguir pagar essa despesa aí de 30 mil. Qual que é o meu nível de tolerância ao risco? Posso perder dinheiro? Não posso. Meu Deus do céu, se eu perder dinheiro, minha mulher me mata, eu não consigo dormir à noite. Fico morrendo de medo. Qual que é o horizonte temporal? Então, assim, depois que eu me aposentar, eu espero viver mais quantos anos? Minha família, o histórico é bom, ninguém tem pressão alta, ninguém tem diabetes, não sei o que, vou viver mais 30 anos. Qual que é a minha necessidade de liquidez? Quais que são as minhas, meu regime tributário? Então, peguei o cenário local e internacional, entendi quem que é o Dr. Arthur, entendi tudo isso aqui, junto isso aqui e vou produzir uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil. Mais do que simplesmente responder perguntas, que tudo bem, gente, ajuda, mas assim, do que simplesmente responder lá um questionário, sou conservador, moderado, agressivo. É escalável, mas assim, a gente chega num nível de precisão bem maior. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Legal. Me permita só dar uma contribuição quanto a isso, porque, veja, como eu disse no começo, né, nós temos um universo totalmente distinto, né? A gente estava conversando sobre o economês, né? O economês que se trata aqui, né? Veja, quando você entra num app de um banco lá para fazer qualquer perfil de investidor e tal, né? Tem uma série de perguntas desse tipo que você estava comentando aqui, e essas perguntas, por exemplo, individualmente, para mim, eu me sinto totalmente conservador. Por quê? Como o Serginho falou, não quer perder dinheiro. Eu também não. Né? Então, eu acho que o intuito de não se admitir, né, a perda do capital, eu acho que isso me faz conservador. É melhor para nós, né, Serginho? A gente estava conversando aqui, que pingue um pouquinho por mês. Do que a gente perda, né, do que tem a perda, né, daquele capital que a gente colocou ali, tá certo? E para o economês, a gente está, né, discutindo aqui, para o economês, às vezes você ganhar 10, podendo ter ganhado 30, isso é uma perda. Né? Então, acho que talvez essa seja uma diferença para quem está no mercado financeiro, para quem entende, né, de todos os fatores que impactam, né, sobre a subida e a descida dos números, enfim, e que realmente nós não temos essa clareza, né, totalmente como investidor leigo, né, vamos colocar assim, não? Isso é uma questão de educação financeira, isso, né? Começa por aí.
como eu me comporto, né? O que eu faço com o meu dinheiro, né? Tá. E aí a gente já puxa o gancho para aquela questão do comportamento. O que é risco para ele, não necessariamente é tão risco para mim, né? O sangue frio que às vezes a gente imagina que o investidor tem para poder arriscar mais e buscar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Rodrigo, disso. Como que o comportamento afeta a relação das pessoas com o dinheiro? Legal. Sabe que a gente no mercado financeiro aí passa lá um tempão estudando, e uma das premissas é que em algumas teorias, né, para montar carteira, é que o investidor é racional. Só que o investidor não é racional. E aí surgiu uma nova área, né, nas finanças, que são as finanças comportamentais, que no fundo vão estudar esses vieses comportamentais, que nada mais é do que gatilhos mentais que o investidor acaba, atalhos, que ele toma decisões que, na verdade, não são decisões totalmente racionais, ainda que ele ache que seja racional. E não adianta você insistir e falar, não, você tem que tomar. Não, primeiro que o suor é teu, o trabalho é teu, a gente vai se adaptar, muitas das vezes, a esses vieses comportamentais. O Dr. Arthur já deixou um dos vieses comportamentais mais presentes do investidor aqui, já claríssimo, que é a aversão à perda. Uhum. A aversão à perda vai dizer que a dor da perda é maior do que a alegria do ganho. Então, assim, eu tenho 100... Mas é sempre, né? Isso na vida também, né? É verdade. É verdade. Então, aí o Dr. Arthur colocou um viés, que é a aversão à perda. Então, para ele, mais importante do que ganhar, o primeiro mandato é o quê? Preservação do capital. Então, tem que me relacionar, entender que mesmo diante de oportunidades boas, se tiver uma possibilidade, às vezes, ali razoável de perda, é melhor esse investimento não ir para o Dr. Arthur e para o Dr. Sérgio, por exemplo, né? Então, então a gente vai entender esse comportamento, né? Tem diversos outros aqui, tem viés de representatividade, que é você achar que, de repente, uma empresa quebrou, todas as demais vão quebrar, sendo que aquilo é um caso específico. Isso acontece muito também com a percepção que a gente tem de andar de avião, né? As pessoas, porque acontece um acidente, mas ele não sabe quantos voos acontecem por voos dia. Não caíram. E estatisticamente você tem mais risco Exato, de um carro te atropelar do que de um avião cair. Ninguém gosta. O medo de pular de paraquedas. Raramente acontece, mas então as pessoas. Então tem esses gatilhos, né? Aqui Isso muda com o tempo, Rodrigo? Porque assim, antigamente eu gostava mais de aplicar renda variável, ações, Corria mais risco, né, Sérgio? Depois do subprime, né? 2008. 2008, falei, gente do céu, lascou, né? Muito, perdi muita coisa. Aí tô perdendo. Hoje praticamente não vou, não. Por que isso foi mudando? Porque eu tô envelhecendo? Sim. Muda e tem que mudar mesmo, né? Assim, eventualmente faça sentido, né? Porque, por exemplo, aqui acho que um ponto que quando a gente é mais jovem, a gente pode se dar ao luxo de perder dinheiro e ter tempo para recuperar. Quando você está próximo da aposentadoria, você não pode se dar ao luxo, porque a perda pode ser grande e aí, às vezes, você pode levar muito tempo para recuperar, de modo que, naturalmente, na medida em que você vai envelhecendo, esse portfólio vai se tornando deve se tornar um pouco mais conservador, indo, por exemplo, simplificadamente, mais para a renda fixa em detrimento da renda variável, porque realmente aí você já começa a pensar assim, poxa, mas tô daqui 20 anos, já quero desfrutar, daqui 10 anos já quero desfrutar disso, e os meus filhos, a faculdade dos meus filhos, e mais, eu quero dedicar meu tempo ao lazer, etc. E então você vai mudando, né? Assim como na forma da gente de ver a vida, de responder, né? A gente vai se tornando um pouco mais sábio e também aí no mundo dos investimentos também há essa resposta. Eu acho, Serginho, que isso... pelo menos na minha realidade, teve uma chave aí que mudou, principalmente quando nascem as filhas, né? No meu caso. E aí não é só você, né? Você ou a sua esposa que vai junto com você ali. Acho que a tua responsabilidade... Mas você quer garantir mais... Isso, mas às vezes não é só com o filho, né? Às vezes são responsabilidades financeiras que cada realidade de vida, às vezes, coloca, né? Em algum determinado tempo. Às vezes uma ajuda financeira mais robusta, por exemplo, para os pais ou para alguma outra coisa, mesmo que você não tenha filhos, né? Mas acho que algum obstáculo financeiro
mais robusto que você tenha, talvez vire essa chave em algum momento da vida, né? Eu vou falar, inclusive, de outra perspectiva, que é que vocês médicos sabem muito bem. Quer dizer, o nosso cérebro, a rigor, só se forma completamente na casa dos 20 e pouco, né? E aí, quem toma conta dessa parte racional, por isso que o adolescente é mais abusado, né? Ele tem menos medo, ele não percebe, né? Ele vai mais pela emoção. E aí, ele vai ficando mais velho, né? E vai tomando seus tombos aí, vai ouvindo os outros tomarem tombos, você vai ficando mais consciente, mais conservador também, né? O Júnior, se me permite também, fizeram uma pergunta também em relação a... Abriu lá o aplicativo e apareceu aquele tanto de produto, né? Aí, de novo, gente... Dá uma ansiedade, né? O que eu faço aqui, né, Arthur? O que eu faço com tudo isso Entendendo aqui, nada, né? Aí vem a moça te explicar, né, Rodrigo? A moça vai te explicar. Aí ela começa a falar... Você concorda, Ela começa a falar coisas boas e ruins de tudo que tá ali, né? Só que tem de bom isso, tem de ruim isso, tem de bom isso. O final da conversa, pra mim, sempre é uma pergunta só. O que você me orienta, então? Onde eu ponho dinheiro? O que você me orienta, então? Ela explica tudo aquilo. Mas nós não estamos no métier, né? Nós não estamos no métier. Então, o que você me orienta, né? Você já experimentou perguntar pra ela o que ela faria? Qual que é o seu investimento? Eles não falam jamais. Falando, eles não falam. Fala aí, Rodrigo. Vai que tá investindo em outro banco, aí fica complicado para eles, né? Não, é porque o que pode ser adequado para ela pode não ser adequado para o Dr. Arthur, né? De fato, né? Outro dia... É uma enxurrada de produtos, né? De letras, LCI, CDB, renda variável, não sei o que, CRI, CRA, debênture, e assim, acho que a pessoa fica meio perdida. Eu acho que assim, não é vendendo peixe, gente, de fato, assim, honestamente, a solução para isso, doutor Arthur, é um acompanhamento e seja qual profissional, pode ser em banco, pode ser em corretora, mas um bom profissional que vai fazer o acompanhamento. Assim como a gente, né, eu citei, acho que no outro episódio, sobre um personal, sobre um médico, sobre um pediatra, sobre um geriatra que vai acompanhar. Gente, isso também tem nas finanças, né? Então, vai acompanhá-lo ao longo. E a solução para isso é uma carteira de investimentos diversificada que vai contemplar vários desses produtos e vai entender qual é o perfil do investidor e, dado esse momento, vai orientá-lo. Então, assim, não é um produto, é a alocação que importa. Por exemplo, aí chegou lá o indivíduo em 2021, ofereceram para ele um CDB a 8,5%. Tal, e para 4 anos, em 2021. Ele falou, isso, 8,5%, a taxa de juros estava 2%, 3% ali um pouquinho, não sei o quê, e tá 8%, bom demais, hein? Nossa, aqui... E aí a indústria vai mandar lá para ele. Ele vai lá e pega esse CDB. Fez um bom negócio? Pergunto. Uma pergunta não, provocativa. A taxa de juros disparou, né? A taxa de juros disparou. Ele foi lá, sozinho lá, e fez aquilo. A taxa de juros disparou, hoje 13,75, então tem esse custo de oportunidade, né? Uma carteira diversificada, eventualmente vai ter até um CDB, mas vão ter outros instrumentos também que, caso o cenário que foi previsto não aconteça, você consiga navegar em qualquer um dos cenários, né? Atualmente a gente está num cenário aí que tudo aponta para um arrefecimento dessa inflação, né? Os instrumentos estão fazendo efeito, o remédio está fazendo efeito, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Lá fora começou mais tardiamente, mas está produzindo algum efeito. E aqui no Brasil, a inflação aí já está, nos últimos 12 meses, correndo 4%, chegou na casa de 2 dígitos. Então, você vai ter aqui alguns instrumentos que, eventualmente, dado esse cenário, eu posso aplicar, posso trazer de recomendação para o Dr. Arthur. Então, se de repente, assim, poxa, nesse momento, vale a pena... talvez eu consiga, com essa orientação, explicar que, olha, você pode ter retornos de renda variável de ações, talvez aplicando na renda fixa. Por quê? Os juros estão tão elevados, tanto o nominal, né, o juro nominal, quanto o juro real, descontado a inflação, que, eventualmente, você aplicando, você vai ter um retorno muito bom. De repente, você vai ter aí, IPCA mais 6%, te dá 6% acima da inflação, isento de imposto de renda. Isso
vai ser muito importante para a aposentadoria. Deixa eu emendar aqui, acho que um gancho importante. Quando a gente está falando de aposentadoria, a gente tem ali 3 pilares, né? Acho que eu já falei bastante aqui da questão da diversificação. Acho que há uma questão também dos juros compostos, né? Então, assim, não tem essa... não é linear, então se eu vou ter retorno, eu vou ter juros... Eu sei que é óbvio, gente, mas assim, eu vou ter juros sobre juros, então roda bastante aqui ao teu favor, né? Então, e quanto mais você fazer ali aportes mensais, ficará ainda... E tem um outro ponto assim, também bastante importante, que é a questão da inflação. Quando você está pensando em 20, 30 anos. Então, se eu, de repente, contratei lá uma taxa nominal de 8% para 6 anos e a inflação explodiu nesse período, eu estou perdendo, né? Porque se aposentar, pensar em previdência, tudo isso que a gente está falando, é garantir o poder de compra para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Se eu não fizer nada, eu posso perder, mesmo que eu aplique num instrumento conservador, vamos supor que a gente estivesse com a taxa de juros lá embaixo, já aconteceu, 2%, 3% em inflação rodando a 5%. E aí, meus amigos, o que a gente faz? Você está perdendo para a inflação todo mês. Então, hoje está mais tranquilo, porque Selic lá em cima, a inflação cedeu, mas já teve o contrário. Então, a gente tem que pensar tudo isso, e aí eu vou montar um portfólio, nós vamos montar um portfólio que endereça isso. Então, você está falando para a gente aqui que o investimento depende do cenário. Um dos fatores depende do cenário. E o cenário muda o tempo todo, né? Inflação sobe, taxa Selic desce e assim. Como é que eu acompanho isso? Não tem um robozinho para me dar um alerta? Não posso colocar isso daqui no celular? Olha, você está perdendo isso, tem que trocar o produto. Como é que eu faço para acompanhar esse investimento? Então, por isso que o profissional existe, né? Por exemplo, o caso do Dr. Arthur, mesmo que ele colocasse o robô, ele não conseguiria olhar para o robô, né? Se tivesse esse robô, ele não conseguiria olhar. Olha, o profissional de assessoria vai ajudá-lo. Agora, o profissional de assessoria, ele é como se ele vai ligar diversos outros profissionais, né? O de sucessório, fiscal, ele vai tocar ali no fundo de investimento. Então, por exemplo, existem fundos de investimento, né, que tem um gestor profissional, mediante uma taxa de administração, ele vai fazer esse trabalho o tempo todo. Então, nós entendendo todo esse processo, né, fazendo a anamnese, olhando para o cenário, de repente fala, olha, faz sentido aproveitar nesse momento da renda fixa internacional, Estados Unidos, está com 5,25 dólar, mais 5,25, atenção, olha a dica aí. Você estava com o Fed Funds, aí, né? A Selic americana 0,25, agora está 5,25. Faz sentido eu aproveitar. Não sou especialista nisso, não tenho tempo para fazer isso. Até eu mesmo, assim, né? Sei, mas não tenho tempo. Vou colocar esse recurso na mão, por exemplo, de um gestor profissional de um fundo de investimento, né? Chame-lhe de um hedge fund, e ele vai utilizar esse recurso e vai entender o que é o melhor, qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor classe, se vale a pena aqui agora entrar nos bonds e tal, etc. E vai fazer isso para ti. Então, você não precisa fazer isso. Você pode realmente terceirizar isso através de um gestor profissional. E ele vai fazer isso. Legal. Eu acredito muito nisso. O tipo de atividade que eu realizo também eu levo isso muito em consideração, até pela complexidade que o mundo está hoje. Então, eu chego para o meu potencial cliente e falo para ele, olha, cuida do teu trabalho, do teu core, isso, entendeu? E deixa que do teu marketing eu cuido, né? E eu sou muito a favor disso para todas as especialidades. Quer dizer, tem que ter isso para a parte financeira, porque cada vez mais o aspecto financeiro é mais visto, porque sempre foi importante, né? Mas é mais visto como importante pelas pessoas, então você tem que cuidar disso, da mesma maneira que você tem o personal trainer, enfim, da mesma maneira que você tem vários personagens aí. E aí, falando dessa questão, como que acontece? Como que uma assessoria financeira entra na vida de uma pessoa? Ou onde essa pessoa deve procurar? Qual que é o momento para ele ir lá e falar, não, olha, eu quero ter uma assessoria financeira, porque isso também é novo, né? Isso vinha através dos bancos, como a gente estava falando aqui, imagino, que era o gerente que entregava.
Como que funciona isso? Eu quero cuidar melhor do meu dinheiro. Como é que eu encontro quem faz isso? Tá. É uma indústria relativamente nova, nasceu aí da dificuldade dos bancos, e os bancos têm bons profissionais, eu me referi aqui no outro episódio, tem bons profissionais, mas nasceu da falta, às vezes, de dedicação exclusiva. Eu acho que o quanto antes, né, na medida em que você vai acumulando recursos, eu acho que, assim, na pior das hipóteses, você vai ter uma segunda opinião. Nada impede de que você tome decisões, que você estude. E isso é recomendável. Estude, olhe, né? Discuta com o assessor. Ó, não gostei, não. Isso, discuta. Ouça o outro, não tem nenhum problema, tá? Agora, eu acho que, assim, uma boa assessoria, o que ela vai trazer? Elementos que não estavam à mesa, né? De repente, vai fazer uma cirurgia, doutor Sérgio, e aí o paciente fala, não, eu quero fazer a cirurgia, olha, há uns riscos aqui, tá? Tem esses benefícios, você pode ter, tem esses riscos, tá? Contempla todos esses elementos? Então você vai tomar uma decisão mais acertada. Isso hoje está bastante democratizado, tá? Não é mais para elite. O quanto antes que você fizer, eu acho que assim, vai produzir mais resultados. E aí, de novo, o fator tempo vai ajudar, né? Vai planejar isso, vai começar a fazer isso mais tardiamente, né? Agora, o que é mais importante é a capacidade de poupança, né? No sentido de poupar, do que o investimento em si. Vamos lá, casos concretos aqui, que eu acho que até responde assim, a nossa audiência, que às vezes assim, eu quero investir, tô chegando na aposentadoria, mas tenho medo, etc e tal. Ou preciso colocar tudo... Poupança a gente nem fala, que acho que já foi meio que endereçado, né? Assim, tipo, tem lá um pessoal, mas assim... preciso só colocar num CDB de liquidez diária? Preciso colocar só num fundo DI ou num Tesouro Selic, né? Vai render. Acho que o mito da poupança já foi. Mas assim, o que eu ouço ainda, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou dolarizar. Porque o dólar vai ser sempre por muito será tempo, a né? moeda. Sim. Você acha que é importante, é legal dolarizar? Olha, eu assim, tremeu, contra gente, é o seguinte, eu sou um mineiro, mas assim, mas eu me posiciono, tá? E assim, eu tenho um certo, né, você tem que ser analista, você tem que ter um certo ali distanciamento, né? O Brasil não vai virar Suíça, mas o Brasil também não vai virar Venezuela. O Brasil é esse país que tem vocação para ser mediano, ele tira o necessário para passar na prova, né? A gente já viveu tantas outras coisas, tigres asiáticos, crise russa, max desvalorização lá em 99, teve lá ainda o confisco da poupança em 89, que né, a Zélia Cardoso lá estava lá na piscina, falou, vou confiscar, vamos embora. A gente teve muitos outros episódios. Depois teve Lula, a primeira eleição. Marolinha. Subprime. E teve muitas outras coisas, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque durante, né, a gente está essa questão toda da polarização, e aí, quando o Lula foi eleito, agora, muita gente do mercado financeiro esperava que o Lula fosse um pouco mais, assim, pragmático, tá? Que ele fosse assim... Não, da outra vez que ele foi, né, eleito, ele foi pragmático. Foi lá e tal, escreveu carta ao povo brasileiro e tal, e pronto, e acalmou todo mundo. E assim, se esperava, alguns se posicionaram, mas aí, a partir da COP, lá no Egito, ele começou a se posicionar um pouco assim, parecia que estava ali, veio com espírito de vingança, colocando que, olha, vou gastar, vou fazer isso e tal. O mercado azedou, o dólar disparou, juros futuros também, porque ele responde se você vai gastar mais, vai ter mais inflação, vai ter mais juros, né, minha gente? Então, o mercado azedou. E nisso, o pessoal que já mais direita, inclinação Bolsonaro e tal, sem juízo de valor aqui, tá, gente? Começou a procurar a gente desesperadamente para dolarizar a carteira. Não, Brasil, não sei o que, sabe? E aí entra também essa coisa dos vieses, e aí o cara tá ali só naquela bolha, no WhatsApp, no Telegram, recebendo aquele monte de notícia o dia inteiro, e ele fala, o Brasil vai pro buraco, né? E aí começaram a procurar para dolarizar a carteira, etc e tal. E aí a gente dolariza a carteira inteira? Claro que não, meu Deus do céu. Ninguém em sã consciência poderia fazer isso. Tudo bem, o dólar sempre vai compor uma parte da carteira na medida em que é a moeda de reserva de valor mundial. Tá? Agora, eu não posso dolarizar 100% aqui do meu patrimônio. Então, muitas das vezes, a gente fazia o trabalho de contenção. Fala, não, tudo isso aqui não, né? Agora,
E aí, passados 6 meses, né, depois do arcabouço fiscal, ainda que não seja um teto de gastos, né, que era o melhor, mas ainda assim a S&P agora, essa semana, fez a revisão do rating do Brasil, melhorou a classificação de crédito do Brasil, falando, olha, pelo menos aqui há um pragmatismo. O mercado tem dificuldade com incerteza, ele não tem dificuldade com risco. A incerteza, eu não sei nem para onde isso vai. Agora, risco é o seguinte, olha, isso aqui é o tamanho, então vou avaliar, eu sento e faço isso. Então, revisou o rating. Aí o dólar começou a cair, a inflação, que foi obra do governo do Roberto Campos, subiu o juro, a inflação começou a ceder, juros começaram a cair, veio um certo otimismo. E aí o pessoal está colocando a bola no chão e de repente fala assim, olha, afinal de contas, não era tão ruim assim. E aí respondendo, finalmente... É uma onda, né? É uma onda, né? Vai, volta, vai, volta. Economia é senoidal. Todo mundo não. É uma maré que vai e vem. E aí, respondendo finalmente, o dólar no longo prazo tem se apreciado sim, tá? Em várias janelas, se você pegar 5, 10, 15 anos, vai estar nas cabeças entre as classes de ativo com maior retorno. A gente chegou a ter 1 por 1, hoje a gente está quanto? 4,80, chegou a 5 e pouco. Então, sempre faz sentido ter uma reserva em dólar e neste momento a gente está, se você entrar no dólar e aplicar, por exemplo, no Tesouro Americano, você recebe dólar mais 5,25. Senhores que estão presentes aqui, e pessoal da audiência, senhoras e tal, há 1 ano e meio atrás, quanto que era isso? Era dólar mais 0,25. Hoje, o ativo livre de risco do mundo, que é disso que se trata, o dólar, o Tesouro Americano é o ativo livre de risco do mundo, paga 5,25. Então, faz sentido, sim, ter alguma coisa na carteira. Agora, não é, né, tudo. Legal. Bem, o tempo sempre passa mais rápido aqui nessa sala, viu, Sérgio? Vou te falar. A gente está partindo para o encerramento. A gente falou sobre essa questão de como lidar com dinheiro. Vou pedir para o Rodrigo, brevemente, deixar uma mensagem, uma sugestão do que as pessoas têm que fazer para se relacionar bem com o dinheiro, principalmente as pessoas que estão nessa fase da longevidade. Quando a gente pensa em aposentadoria, muita gente às vezes pensa em problema de saúde, dores, algumas coisas, mas eu acho que faz sentido pensar em mais tempo livre, lazer e tempo para a sua família. O dinheiro será um instrumento por meio do qual você vai conseguir realizar isso, tá? Que ele não seja um ídolo na sua vida, que ele seja realmente esse meio para você poder usufruir disso aqui que a gente está tendo, de uma boa conversa. Então, para isso, né, a gente se planeje. Nem tudo está sobre o nosso controle, mas aquilo que está sob nosso controle a gente deve fazer. Não se culpe também, porque às vezes você chega num período e que poderia estar, nossa, eu poderia ter tanto de recurso, não tem, mas continua, trabalha e, né, horizontes mudam, a vida muda e é isso, tá? Procure também um profissional, acho que é importante, ele vai te ajudar, vai te assessorar, vai te dar uma segunda opinião. E obrigado por vocês aqui, é isso. Legal. Sérgio, alguma consideração? Não, eu quero que o Rodrigo volte, né? Agradecendo pela presença, volte várias vezes para a gente desmistificar esse tema. Obrigado, Rodrigo. Doutor Arthur? Eu queria agradecer, né, ao Rodrigo e a vocês todos daqui do Longidade pelo convite. Realmente um assunto super interessante para todos os outros que acho que estão fora desse economês, viu, Rodrigo? Mas realmente é de interesse de todas as faixas etárias e de todas as faixas sociais, isso também, né, como você disse. Então, agradeço muito e te dou os parabéns, né, por tudo isso que você ensinou aqui e explicou de maneira tão clara e tão competente. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Para os nossos ouvintes, o nosso episódio está se finalizando. Nós falamos hoje sobre como lidar com dinheiro na longevidade. Tivemos uma masterclass aí com o Rodrigo. Quero lembrar você, nosso ouvinte, de não esquecer de nos seguir nas redes sociais. Vai lá no YouTube, clica, se inscreva nos nossos canais, para que você possa usufruir toda semana de todo esse assunto, de toda essa vibe, desse conhecimento que nós trazemos aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado.